Tá começando. Olá, sejam todos bem-vindos à 10ª edição da Semana da Matemática do IMIUF. Eu sou o professor Leandro, do GGM, e é um prazer apresentar a professora Jéssica, do GET, que ela vai falar para a gente sobre a filtragem colaborativa e o método de recomendação. Depois vai ter a participação do Thiago Lima também, né? Então, Jéssica, pode começar. Obrigada, Leandro. Queria agradecer a Semana da Matemática pelo convite. Queria agradecer a FAPERJ, né? O Thiago, ele é meu aluno de iniciação científica, por isso que ele está comigo apresentando. Ele fez o projeto dele, vocês vão ver no final, é um pacote para rodar essa metodologia que eu vou apresentar para vocês. Então, eu agradeço a FAPERJ. Queria agradecer também a todos que estão aqui, interessados no assunto. Obrigado pela participação. Vou começar compartilhando, então, minha apresentação para a gente começar a falar sobre o assunto. Todo mundo já está vendo? Sim. Porque quando eu estou apresentando, eu nem vejo o chat, hein, gente? Se qualquer coisa que alguém fale pelo chat, pode abrir o áudio aqui para me interromper, que fica melhor, tá? Então, beleza, o assunto que a gente vai falar, como o Leandro adiantou, é a filtragem colaborativa, é um método de recomendação, e eu vou apresentar para vocês esse método. Mas antes de falar desse método, eu queria contextualizar ele dentro da ciência de dados, né, talvez dentro do que a gente tem aprendido. Acho que ciências de dados é um assunto que está super em alta, é um termo que está super em alta, é um termo super novo, então eu acho que não tem ainda uma definição, acho que a gente fica um pouco perdido com as palavras. Então, eu acho que os 2, 3 primeiros slides eu preparei para a gente tentar contextualizar todos esses termos que a gente tem ouvido falar e talvez está um pouco sem saber direito as definições e tudo. Deixa eu só marcar aqui meu tempo que eu vi, começamos 9h40, tá? Beleza. Eu achei essa figura na internet, né, no Google, e eu achei que ela é bem legal, que ela resume bem a ideia que eu queria apresentar, né? Eu acho que a maioria de nós aqui tem mais habilidade nessa parte aqui, né, de matemática e estatística. Eu acho que aqui são as pessoas com habilidade de modelar problemas, talvez de entender os métodos, de desenvolver métodos, né? Então, nós estamos aqui, temos aquela habilidade de matemática e estatística, tá? O que eu entendo por essa figura é o seguinte: olha, se a gente adquirir a habilidade de ciência da computação, ou se a gente se juntar com alguém que tem essa habilidade, a gente consegue desenvolver o que chamam de machine learning, né? Os aprendizados de máquina, né? Vamos pegar aqueles problemas, quer dizer, vamos pegar os nossos métodos, as nossas teorias que a gente aprende e desenvolve, vamos juntar com a nossa habilidade de implementar esses métodos, de tornar eles possíveis de serem executados pelo computador, e aí a gente cria métodos de aprendizado de máquina. De forma bem grosseira, mas para a gente tentar entender. Vamos pensar, então, agora num outro indivíduo que ele tem a habilidade de ciência da computação, né? Ele tem a capacidade de implementar, ele entende de banco de dados, ele entende de todas essas tecnologias que eu já não entendo. E se ele se junta com alguém que está na área, né, está dentro do mercado, que conhece os problemas reais da vida, né? Eu entendo que business and domain expertise, quer dizer, aquele que encara os problemas reais e que está de frente com os problemas reais, né? Se juntou com a habilidade de implementar, ele cria os softwares tradicionais, aqueles softwares que até hoje a gente usa muito e que vem para o dia a dia para a gente tentar otimizar nosso tempo, né? Para a gente tentar resolver nossos problemas de forma mais prática. Então, ele pega os problemas da vida real, se junta com a capacidade de implementação, de computação, e ele consegue desenvolver softwares tradicionais. E se a gente juntar aquele com habilidade de matemática, aquele que entende os métodos, que entende a teoria, com quem está dentro do problema da vida real, né? Quem está dentro do mercado, quem vive no meio corporativo e está de cara a cara com problemas reais. Acho que a gente desenvolve análise de dados, né? Então, a gente pega os dados da vida real, a gente tenta interpretar em cima dos modelos que a gente estudou e a gente desenvolve uma análise de dados. E qual é a ideia da ciência de dados? A ciência de dados, ela veio, de alguma maneira, para juntar os três.
A ideia da ciência de dados é, se eu tenho só habilidade de matemática ou sei implementar, eu não vou bem fazer ciência de dados, eu preciso de um problema da vida real, eu preciso de um problema com uma quantidade de dados muito grande, problemas mais complexos. E aí, a junção desses três é o que a gente pode mais ou menos entender, ainda um pouco de forma informal, né? Eu acho que ainda é um termo que está sendo muito discutido e tentando formalizar, mas a gente pode entender o que a gente entende por ciência de dados. Então, eu entendo que ciência de dados acaba sendo uma junção da nossa habilidade, né, da ciência matemática, estatística, da ciência da computação, passei sem nem sei como, e dentro do aplicados em problemas de mercado, aplicados em problemas reais, tá? Beleza. Esse segundo slide aqui, a minha ideia era trazer alguns termos bem usuais para a gente tentar classificar eles, né, em que eles querem dizer. Vamos começar aqui nessa primeira coluna, né? Os dados são usados para quê? De forma grosseira, acho que a gente pode dizer que tem dois objetivos principais, né? A gente pode pegar dados para descrever o que já ocorreu, então a gente vai tentar entender aquilo que já se passou, entender relações, entender causa e efeito, entender comportamentos. Então a gente vai pegar os dados, né, que a gente tem na mão, que geralmente são registros do que já aconteceu, e vai tentar descrever o que já aconteceu, tá? E a gente pode também pegar os dados para tentar prever o que pode ocorrer. Então, acho que de forma grosseira, os dados podem servir para a gente para esses dois objetivos principais. Na minha segunda coluna aqui, eu tenho queria apresentar uns termos também que de vez em quando aparece e talvez a gente pode se confundir, né? Como é que podem ser esses dados? Os dados podem ser estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Esses três meio que deviam vir juntinhos, né? O que são os dados estruturados? Dados estruturados são os dados que já vêm apresentados de uma forma bem organizada, de uma forma, numa estrutura rígida. Em geral, são dados que são resultados de problema que foram previamente analisados, que foram previamente planejados. A coleta de dados foi feita pensando no problema que vai ser resolvido. Então, ele já vem bem estruturado, ele já está organizado com um objetivo bem definido, né? Então, ele já está naquele formato padrão que a gente precisa. Então, são os dados estruturados. Os dados não estruturados são dados quase que o oposto desses, né? Ele não tem organização, ele não tem uma estrutura rígida. Em geral, são dados que a gente pega e foram coletados antes do nosso problema, né, ser formulado, porque se a gente formula o problema que a gente resolver para depois coletar os dados, a gente vai, em geral, pensar numa estrutura rígida e rígida no sentido de organizada para a gente trabalhar. Mas às vezes não, às vezes primeiro a gente pegou o dado sem nem saber qual o objetivo, e depois a gente vai pegar esses dados para tentar resolver alguns problemas. Então, em geral, esses dados não são organizados, são dados de diferentes naturezas que estão misturados, então eles são muito flexíveis, né? Ele não tem uma estrutura rígida. E os semi-estruturados seriam dados meio que na mistura desses dois, né? Parte dele tem alguma organização, parte não tem, e aí a gente teria também ainda que fazer alguma organização. Então, os dados podem ser divididos primeiro nessas três categorias. Eu ainda trouxe outras duas divisões, que seria o seguinte: olha, os dados podem ser supervisionados ou não supervisionados. Qual é a ideia aqui dos dados supervisionados ou não supervisionados? Os dados supervisionados são aqueles que, em geral, eu tenho uma variável-alvo, né? Eu tenho variáveis independentes, variáveis, vamos dizer, descritivas, e eu tenho uma última variável, uma variável especial, que é aquela minha variável de interesse. É a variável-alvo, é a variável que eu vou, talvez, escrever como dependente das outras variáveis, né? É uma variável que eu tenho interesse de prever ou de tentar estudar sua relação com as demais, tá? Então, é um dado supervisionado, eu tenho uma variável de interesse bem clara. Os dados não supervisionados são esses em que eu não tenho essa variável de interesse, né? Por exemplo, nos dados supervisionados, se eu tenho uma variável-alvo que é o salário, e eu tenho outras variáveis descritivas e independentes, que pode ser escolaridade, que pode ser classe social, que pode ser gênero, variáveis de diferentes naturezas, eu estou talvez interessado em estudar o salário e tentar explicar ele em termos dessas outras variáveis. Então, esse meu dado ele é supervisionado. Aqui, o não supervisionado seria talvez eu tentar encontrar padrões dentro de uma população onde eu vejo características dessa população, que também pode ser renda, pode ser classe social, as mesmas que eu disse antes, né?
escolaridade, tudo, sem ter uma variável-alvo que eu queira estudar em especial, tá? Então, são os dados não supervisionados. Beleza, uma vez que a gente tentou entender esses termos aqui, vamos pensar nos objetivos, né? Uma vez que a gente tem dados para estudar, que eu posso usar um desses objetivos, perdão, uma dessas propostas, né? Qual pode ser o meu objetivo? E aí os objetivos dependem muito do problema que eu quero resolver, né? Eu posso ter um objetivo que é simplesmente fazer uma análise descritiva. O simplesmente talvez foi até infeliz, não é simples assim. Uma análise descritiva pode trazer muita informação e pode ser bem elaborada. Então, eu vou pegar os dados que eu tenho e vou tentar descrever aquilo que já ocorreu, vou tentar usar gráficos, vou tentar usar informações visuais interessantes que me tragam informação sobre aqueles dados que eu tenho. Então, seria uma análise descritiva. Eu posso tentar procurar padrões, tá? Eu posso tentar encontrar padrões do dado. Será que esses dados, será que tem indivíduos, né, será que tem unidades amostrais, indivíduos do meu banco que têm comportamentos semelhantes? Então, eu posso tentar procurar padrões. Eu posso tentar fazer regressão. Meu objetivo pode ser fazer uma regressão. Regressão é o caso mais clássico de quando eu tenho uma variável-alvo que eu quero escrever em termos das variáveis independentes, né? Então, tem uma variável de interesse que eu acredito que ela tem alguma relação com outras variáveis independentes e eu quero tentar descrever. Então, nesse caso, vai ser uma regressão que eu quero fazer. Eu posso querer fazer uma classificação. Uma classificação é quando a minha variável de interesse, que também pode vir desses dados supervisionados, ela vem de uma classe, né, uma categoria. Eu posso tentar categorizar, né, posso tentar procurar e classificar os meus indivíduos em algumas categorias. Então, eu vou pensar que meu objetivo ele é classificação. E o último objetivo que eu apresentei aqui seria a recomendação, que é justamente aquilo que a gente vai fazer. Eu posso tentar recomendar itens para indivíduos. E esse é o meu objetivo, eu estou pensando em fazer recomendações, tá? Uma vez pensado nos objetivos, a gente pode agora pensar nos termos usuais para métodos e modelos, né? Eu tenho alguns modelos. O que é uma regressão linear? Regressão linear é um modelo que se preocupa em fazer regressão, tá? Então, a gente aqui já é um termo de um método, um modelo que foi desenvolvido para atingir um desses objetivos, no caso, o objetivo de realizar uma regressão. Também posso ter o termo de regressão logística, outro modelo para regressão. Eu tenho o PCA. Aqui eu estou tentando botar termos que talvez vocês tenham ouvido, talvez não, mas para contextualizar ele dentro dessa estrutura, né? O PCA é um método também, que em geral a gente usa para diversos fins, mas para reduzir dimensão e essas coisas. Caminhos é um método de conglomerados, né? Então, eu posso pensar, talvez, em encontrar padrões, eu posso procurar grupos dentro dos meus dados. Então, isso é um método desenvolvido para atingir um desses objetivos. Árvore de classificação é um método desenvolvido onde a gente procura fazer classificação. A gente usa esse método para tentar atingir esse objetivo. SVM, Support Vector Machine e Deep Learning, são algo bem geral que eu conheço pouco, então não quero também me expandir muito, mas são métodos e modelos, eu acredito que a gente possa fazer regressão, classificação, talvez ainda outras coisas. E a filtragem colaborativa? A filtragem colaborativa é um método que tem como objetivo realizar recomendações, tá? Acho que esses 2 slides veio principalmente para eu mostrar para vocês. Então, a filtragem colaborativa é um método que tem como objetivo realizar recomendações, tá? E a gente vai entender como é que a gente vai fazer isso a partir de agora. Antes eu apresentei aqui algumas telas que a gente usa, que a gente encara, né, no dia a dia. São telas minhas, né? Então, vamos lá. Essa primeira preta aqui, ó, é a frente do meu Spotify. Né? Então, quando eu abro o Spotify, eu já vi que tem alguns alunos meus aqui que sabem que eu tenho 2 filhos pequenos, outros não sabem. Então, claro, aparece a galinha pintadinha no meu Spotify. E aparecem outras coisas que eu também gosto de escutar. Então, quando eu abro o meu Spotify, aparece isso. Quando vocês abrem o de vocês, provavelmente aparece outra coisa. Como é que o Spotify resolveu me indicar essas músicas e para você outra? Então, ele está fazendo uma recomendação aqui, baseado no meu consumo. Aqui, ó, é a tela da Amazon, né? Eu comprei uma canetinha para poder dar minhas aulas e olha o que ele me ofereceu, ó. Ele me ofereceu uma luva. Sei lá para que é isso, gente, eu nunca vi essa luva. É uma luva, eu acho que é para você não atrapalhar, não sei
Não sei nem por que a mão atrapalha, mas enfim, é uma luva que as pessoas, que essa canetinha eu uso só para fazer essa bolinha aqui que eu estou fazendo, mas tem uma galera que usa para desenhar coisas interessantes, né? Então, ele ofereceu a luva. Eu não gostei da luva, mas ele me recomendou. Então, ele fez uma recomendação para mim, ó, baseado num item que eu comprei. Aqui é quando eu abro o Google e digito o que é. Ó, aparece uma série de sugestões de texto. O que é EPUB, o que é ciência de dados, o que é ciência de dados em 5 minutos. Talvez no computador do meu marido ele vai digitar o que é e vai aparecer outras coisas. Então, o Google ele faz uma recomendação de texto baseado no usuário que está fazendo. Não é uma recomendação geral para todo mundo. Aqui, por fim, eu botei 2 telas do Netflix, né? Então, eu tenho a tela do Netflix quando eu entro na conta dos meus filhos. Aparece, tá chovendo hambúrguer. E na minha, já aparece outras coisas que eu queria ter mais tempo de ver e não consigo, porque eu fico vendo, tá chovendo hambúrguer. Mas tudo bem. Já falei que essa apresentação que a gente não vê vocês, eu faço piada, ninguém ri, é tão ruim, né? Mas vamos lá. Então, é isso. Então, o Netflix, ele faz uma recomendação para um usuário, ele faz uma outra recomendação para outro usuário. E como é que ele faz essa recomendação? Ele faz uma recomendação muito particular, né? Para cada indivíduo que ele tá acessando, a recomendação é diferente. Então, aqui eu tentei apresentar alguns exemplos, apresentei 3, na verdade 4, né? Spotify, Amazon, Google e Netflix, exemplos do nosso dia a dia, onde a gente encontra recomendações naturalmente, e às vezes a gente nem percebe que está recebendo recomendações de forma automática, mas também de forma personalizada, tá? Então, vamos lá. Ih, engraçado. Peraí, só ver uma coisa aqui, gente, porque... Ah, não, desculpa, tá certo, perdão. Vamos lá, continuar a apresentação. Eu achava que era um slide agora, mas é esse mesmo. Então, vamos começar a falar sobre a recomendação, né? Como é que a gente vai conseguir fazer recomendação para indivíduos? A primeira coisa, que na verdade não é que a gente precisa... A gente precisa é forte, né? Depois a gente vai ver que isso aqui pode até ser um pouco relaxado. Mas a ideia mais padrão é que a gente vai pensar nos indivíduos que fizeram avaliações sobre itens, tá? Então, o nosso banco de dados, ele vai ter a seguinte forma. Eu vou ter indivíduos e eu vou ter itens, tá? Se eu volto no nosso slide anterior, para o Spotify, os meus indivíduos são os consumidores, os meus itens são as músicas, tá? Na Amazon, os meus indivíduos são os clientes que já têm cadastro ou que estão navegando pelo site. Os itens são os itens que eles estão vendendo, então tem de tudo. Tem caneta, tem livro, tem de tudo. Google, eu acho que é um pouco mais elaborado, né? Porque a gente ainda tem texto para recomendar, que eu, de fato, não sei muito bem como é que ele faz isso, quem é exatamente o item. Talvez os termos mais usuais, não sei muito bem. E no Netflix, acontece que os itens são os filmes, tá? Que ele vai indicar para os consumidores. E a gente está supondo, de forma mais simples, depois a gente vê que isso pode ser variado, que cada consumidor vai avaliar alguns dos itens, os itens que ele consumiu. Ele vai avaliar como detestei, não gostei, indiferente, gostei ou adorei. Eu papei mosca, né? Podia ter botado o YouTube aqui também, né? O YouTube, você vê um vídeo, ele recomenda outros, tá? Isso aqui é uma escala, tá? A escala Likert, que faz uma classificação de 1 a 5, tá? Então, 5 eu adorei, 1 eu detestei. Mas essa não é a única classificação que a gente vai ver, tá? Alguns sites, por exemplo, as pessoas não avaliam. Eu acredito que na Amazon a gente não avalia, ou se tem a opção de avaliar, pouquíssimos devem avaliar os produtos, né? Então, eles acabam pensando o seguinte, olha, tem os produtos que esse indivíduo já consumiu. Então, ele vai, por exemplo, fazer uma classificação diferente, vai fazer uma avaliação diferente. Ele vai avaliar por um número 1, talvez, aquele produto que o indivíduo consumiu e 0 como não consumiu. Não sei muito bem como é que ele faz. Ele pode avaliar os itens que aquele indivíduo navegou. Tá? Então, ele consegue... Quer dizer, se ele navega naqueles produtos, ele tem algum interesse naqueles produtos. A ideia é que, de alguma maneira, eu tenho que resgatar o interesse que meu indivíduo tem por cada item. Tá? Uma música que eu ouvi muitas vezes, talvez no Spotify, eu não... Estou fazendo, tá? Eu não sei exatamente como é o sistema de recomendação do Spotify, mas eu imagino o seguinte, olha, eu não vou lá e falo se eu gosto da música ou se eu não gosto da música, mas talvez aquela música que eu escute muitas vezes, ele consegue cadastrar isso, entende que eu gosto muito, as músicas que eu gosto, escutei e parei na metade, ele vai entender que eu não gostei muito, que eu detestei. Então, assim, ele acaba criando uma escala de avaliação, tá? Então,
A forma mais simples é pedir para que o indivíduo avalie os itens, só que nem sempre isso é possível. Se isso não for possível, a gente vai ter que resgatar essa escala, né? A gente vai ter que resgatar essa avaliação de alguma maneira, e pode ser baseado no consumo dele dentro do nosso sistema. Então, a gente está partindo do pressuposto que os usuários avaliam os itens, não todos os itens, alguns itens, e essa é uma escala padrão, mas pode ser em outras escalas, tá? E uma vez que a gente pediu para esses usuários avaliarem os itens, ou uma vez que a gente conseguiu resgatar essa avaliação, a gente pode montar o que a gente chama de matriz de utilidade. A matriz de utilidade é uma grande matriz, que aqui eu fiz 6x6, mas ela vai ser muito maior, a gente vai ver, onde cada linha da matriz representa um indivíduo, cada coluna da matriz representa um item, e a gente vai preencher na posição, né, indivíduo, item, aquelas avaliações realizadas. Tem entradas da matriz que estão vazias, quer dizer que o usuário 1 não avaliou o item 1. Mas o usuário 1 avaliou o item 2, e ele avaliou como 5, ele adorou o item 2. Já o item 3, ele gostou. Já o item 4, ele detestou. Então, assim, a gente pode colocar em uma grande matriz todas as avaliações feitas pelos usuários para cada item que ele avaliou, deixando espaços em branco. Se a gente pensar nisso, a gente vai fazer o seguinte: cada linha dessa matriz, a gente vai encarar, vai interpretar como sendo um usuário. Uma linha da matriz representa um usuário. A segunda linha da matriz, que eu não separei aqui, representa um outro usuário, tá? Então, cada linha da matriz representa um usuário. Cada coluna dessa matriz vai representar um item. Então, se eu penso numa linha, eu tenho as avaliações feitas pelo usuário daquela linha para todos os itens. Se eu penso numa coluna, eu tenho as avaliações recebidas pelo aquele item por todos os usuários. Essa caneta ela tem um botão que ela passa. Tá? Então, essa é a nossa matriz de utilidade. A gente coloca as entradas dela, são as avaliações realizadas. Muitas entradas são vazias. Aqui eu coloquei poucas entradas vazias, e o que eu quero mostrar no próximo slide é alguns exemplos de dimensão que a gente pode encontrar na prática, né? Aquilo que naquele primeiro diagrama tinha, na vida real. Para a gente fazer ciência de dados, a gente tem que pensar na vida real, porque na vida não real, a minha matriz é 6x6. Na vida real, como é que é essa matriz? Vamos começar lendo aqui no início. Eu queria pegar da Amazon, do Netflix, mas eu não consegui todas as informações que eu queria, né? O Netflix, ele fez um prêmio em 2009, onde ele deu um dinheiro muito grande para quem conseguisse um desafio que era melhorar em tantos por cento o sistema de recomendação deles. Eu não sei exatamente como é que ele avaliava essa melhora, tá? Isso foi em 2009, já tem bastante tempo. E ele disponibilizou um banco de dados para que esses competidores pudessem tentar desenvolver os seus sistemas de recomendação. E esse banco de dados que ele disponibilizou, olha o tamanho dele. Tinha 100 milhões de avaliações, é isso mesmo, gente? 100 milhões de avaliações. Tinha 480 mil e pouco usuários, né? Tinha 17 mil filmes. Então, isso aqui a gente tem uma ideia do tamanho dessa matriz, né? A matriz vai ser de 480 mil e poucas linhas por 17 mil colunas. Aqui a gente já percebe, ó, a importância da nossa capacidade de implementação, né? Se a gente não faz um programa com capacidade, se a gente não sabe mexer com um banco de dados, a gente não consegue rodar isso de uma maneira qualquer. É muito grande, é muito dado, tá? E isso não é o banco de dados, eu acredito, de hoje, com certeza, do Netflix, nem era o da época, né? Foi uma parte do banco de dados que ele disponibilizou para que os usuários pudessem fazer a competição. Eu consegui essas informações no artigo sobre a competição. Não sei exatamente o tamanho do banco real. E esse 1,2% é o que a gente vai chamar de densidade aqui na tabela, tá? É quantos por cento dessa matriz foi preenchida. 100 milhões de avaliações é muita coisa, mas é só 1,2% dos dados. Então, é uma matriz muito esparsa, uma matriz... Na verdade, uma matriz esparsa seria cheia de zeros, né? Ela nem é cheia de zeros, ela é vazia. Tá? É uma matriz com poucas... Ela é uma matriz muito grande e com a proporção de entradas preenchidas é muito pequena. Eu achei um artigo da Amazon.com em que ele explica o sistema de recomendação deles em 2003 e eu não consegui muita informação. Eu não consegui, por exemplo, saber quantas avaliações tinha no banco deles.
Por isso que aqui está um ponto de interrogação, e com isso eu não consigo descobrir a densidade. Mas lá nesse artigo de 2003, eu consegui, no meio do texto, ele fala, olha, tem mais de 29 milhões de usuários. Olha a quantidade de indivíduos nesse banco de dados. Ele fala que tem vários milhões de itens. Então, assim, é uma dimensão muito grande, tá? Só para a gente ter ideia do que é o problema real, né? O que essa galera aqui que está na Netflix e na Amazon fazendo recomendação, que tipo de problema eles têm? Não é só o método que eles têm um problema muito grande de banco de dados muito gigantesco. Beleza, essa outra tabela aqui, eu peguei desse site aqui, onde eu acho que tem alguns exemplos de bancos menos reais, talvez o Wikipedia seja bem real, né? Mas que a gente vai ver a dimensão. O MovieLens, que são as 3 primeiras linhas do banco, ele é um projeto de uma universidade americana, onde ele trabalha com recomendação, entre outras coisas, e ele disponibiliza de forma gratuita bancos de dados para as pessoas testarem, tá? Então, ele tem 3 bancos de dados. Ele tem 1M, 10M, 20M, que é o menor, o médio e o maior. São bancos de dados com pessoas reais, que eles coletaram ao longo de não sei de quantos anos, e eles disponibilizam de forma, são bancos livres, tá? Então, olha só, o pequeno, eles separaram um grupo de 6.040 usuários com 3.883 itens. Nesse caso, os itens são filmes. E aqui ele tem 1 milhão de avaliações. Aqui a densidade dele, 4% da matriz de utilidade é preenchida. E a escala dele é uma escala que vai de 1 a 5. Então, ele coletou, não sei exatamente como, mas ele pediu para que os usuários classificassem alguns filmes e a classificação permitida era de 1 a 5. Já o segundo banco de dados do MovieLens, ele já tem quase 70 mil usuários, já tem 10 mil itens, que são os filmes, e ele já tem 10 milhões de avaliações. Mas apesar de ter muita avaliação, a densidade dele é bem pequena, né? Ele tem 1,33% de espaço preenchido na matriz. Tá, então você percebe que provavelmente quando aumenta os itens, né, quando aumenta muito o item, os indivíduos já não conseguem avaliar, né, tantos itens. Imagina se eu vou avaliar entre 10 mil itens, filmes, quais que eu vi, eu vou avaliar. Eu vi quantos de 10 mil? Muito pouco, né? Então acaba que realmente fica muito espaço mesmo. E a escala aqui, ele já dá uma escala mais flexível, ele faz de meio a 5, né? Ele vai de meio a 5, incrementando de 5 em 5. A ideia é a mesma, o 5 vai ser o adorei, o meio vai ser o detestei, mas aqui ele dá uma variação mais gradual. E o maior banco de dados dele, ele tem 138 mil e pouco usuários, 27 mil e poucos filmes, 20 milhões de avaliações, muito, até ainda mais vazia essa matriz, né? Ele faz a mesma avaliação. O Jester, que eu não sei se é Jester é um banco de piadas. Ele é um banco de piadas, também disponível de forma gratuita. Ele é um banco livre, né? A gente consegue acessar ele para estudos. Ele tem 124 mil usuários, ele tem 150 piadas. E ele fez 5 milhões de avaliações. Esse banco ele já é bem preenchido. Ele tem 31% de densidade, tá? Eu acredito que seja mais fácil escutar uma piada do que ver um filme inteiro, né? Então, talvez ele botou indivíduos... esse grupo de indivíduos passaram por algum tipo de questionário onde ele escutava a piada e ele ia e avaliava. Então, a gente tem uma densidade bem maior. E aqui as pessoas avaliavam a piada entre menos 10 e 10, tá? Não mais entre 1 e 5. Então, é uma ideia parecida, detestei, adorei, e eu tenho uma graduação de 1 em 1 aqui. Esse Book Crossing, ele já fala, é um banco de dados de livros, né? 92 mil usuários avaliaram 271 mil itens, com 1 milhão e pouco de avaliações. Olha a densidade dele, muito pequena. Também avaliava os livros de 1 a 10, e de novo, acho que está no mesmo problema do filme, né? Se eu ouvir uma piada é rapidinho, então é mais fácil de eu ouvir muitas piadas para avaliar. Ver um filme é mais difícil, imagina ler um livro ainda mais trabalhoso. Então, acaba que a nossa proporção de livros que eu li dentro do total é muito pequena. Para terminar, eu trouxe o dado da Wikipedia, onde eu não sei exatamente como ele classifica os usuários dele, né? São os indivíduos que navegam. Ai, gente, que saco. 5 milhões de usuários, quase 5 milhões de itens.
417 milhões de avaliações. As avaliações aqui, ó, ele fala que é por interação. Então, aqui é um caso em que o indivíduo não avalia o item, mas ele vê o indivíduo, se ele visita a página, se não visita a página, dessa maneira ele consegue criar uma avaliação para cada usuário, tá? E olha como é espaço, muito espaço. Beleza, isso tudo para a gente entender que essa matriz de utilidade, que aqui eu representei por uma matrizinha de 6x6, na verdade é dimensões gigantescas, tá? E a densidade dela, em geral, é bem baixa. Beleza, então vamos agora para o método da filtragem colaborativa, entender como é que esse método pode... como é que esse método pode ajudar a gente na recomendação de itens, né? Eu aqui selecionei duas linhas, tá? Duas linhas de usuário, usuário 3 e usuário 5. Como eu disse na primeira vez que eu apresentei a matriz, cada linha aqui vai ser um indivíduo. Então, eu vou olhar esses dois indivíduos, eu vou encarar o indivíduo 3, repara, suponha que eu tenho N itens, aqui o N é 6, mas suponha que eu tenho N itens. Cada indivíduo vai ser um vetor no RN para mim. Eu vou entender esse vetor, vai guardar as avaliações desse indivíduo. Então, cada indivíduo vai ter um vetor no RN. Eu tenho um indivíduo 3 e um indivíduo 5, dois vetores diferentes no RN. O que eu quero tentar calcular agora, ou entender uma maneira de fazer isso, é a similaridade entre os usuários. O método, ele precisa de uma medida de similaridade. E se eu entender cada usuário como um vetor no RN, eu posso procurar uma medida de proximidade desses vetores para tentar usar como uma medida de similaridade. Se essas avaliações estão próximas dessas, eu vou dizer que esses indivíduos são semelhantes, tá? Então, repara, indivíduos que fazem avaliações parecidas são encarados como indivíduos semelhantes. Não importa se esse tem 50 anos, se esse tem 30, se esse é mulher, se esse é homem. Não importa a característica do indivíduo, se um mora no Brasil e outro mora em outro país. O que importa para mim, nessas medidas de similaridade que eu vou apresentar, é simplesmente a avaliação que ele fez para os itens. Eu vou entender que indivíduos que avaliam itens parecidos são indivíduos parecidos, tá? Essa é a ideia. E eu vou fazer, então, pensar sempre que o indivíduo vai ser um vetor no RN, e a partir disso eu vou tentar calcular, inventar ou criar uma medida de proximidade entre esses dois vetores. A primeira que eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar duas, tá? É a distância, a medida, a similaridade cosseno, que é simplesmente o cosseno entre os dois vetores, tá? Aí seria o vetor coluna, o vetor linha I, a L seria o vetor linha L. O cosseno entre eles pode ser uma medida de similaridade, tá? Repara que se o cosseno for... Agora tem que parar para pensar, vamos lá. Se o cosseno for grande, quer dizer que esses indivíduos estão... O ângulo entre eles é muito pequenininho, né? O cosseno perto de 1 quer dizer que o ângulo entre esses dois vetores, pensa que são vetores no RN, o ângulo entre eles é pequenininho, quer dizer que eles estão próximos um do outro, tá? E se o cosseno for perto de 0, quer dizer que eles têm ângulos muito perpendiculares, quando ele está perto de 0, ainda pode ter um cosseno menos 1, quer dizer que eles são opostos, tá? Então, o cosseno entre esses indivíduos acaba sendo uma medida de similaridade. E o cosseno é uma medida legal para esse método, porque ela é uma medida fácil de se fazer no computador. Quer dizer, é uma medida fácil e rápida para o computador fazer conta. Ele vai fazer o seguinte, na verdade, ele vai acabar multiplicando somente as entradas. Quando eu faço aqui, ó, o produto interno entre as dois vetores linhas, eu faço esse vezes esse, mais esse, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E esse aqui que está vazio, eu nem preciso multiplicar com esse. Então, acaba que isso, como a nossa matriz ela é muito cheia de espaços vazios, vai ser uma conta fácil. Gente, fácil de se fazer no computador, ele vai ser rápida. Então, aquele meu problema de um banco de dados muito grande vai ser bem trabalhado por essa medida de similaridade de cosseno. A segunda medida de similaridade é o Pearson, que vai ser o seguinte, ele vai também fazer o cosseno, mas ele vai fazer o cosseno entre dois vetores. Ai, gente. Ele vai fazer o cosseno. Vocês estão vendo essa barra preta aqui ou só eu? Não sei, eu não estou conseguindo pegar embaixo. Eu estou vendo. Pois é, eu quero tirar ela. Como é que eu tiro ela?
Posso levar ela para outro canto? Não. Sair, pronto. Aí sair, eu saio da apresentação. Apresentar, tá? É porque eu acho que eu vou chegando ali perto. Mas tudo bem. Saiu. Então, lá, que eu queria mostrar a parte lá de baixo, né? Então, a similaridade de Pearson é uma similaridade que ele vai fazer a similaridade entre, de novo, o vetor linha AI e o vetor linha AL. Vai ser o cosseno, não mais entre esses dois vetores, vai ser o cosseno entre o vetor AI til e AL til. Quem é o vetor AI til e AL til? É o vetor linha corrigido pela média. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada indivíduo, peguei o meu vetor, o meu indivíduo 3, tá? O meu usuário 3, que ele é interpretado por essa vetor linha. Eu tiro a média dele eu somo todas as avaliações dele e divido pelo número de avaliações que ele realizou. Então, em média, ele avalia 3. E aí eu faço o seguinte, eu vou substituir as avaliações dele pelo valor que ele tinha menos a média, tá? Por que a gente faz isso? Porque aqui a gente acaba corrigindo um pouco do usuário pessimista e usuário otimista. Suponha que eu tenha um usuário muito otimista, né? Então, tudo ele acha muito legal. E um muito pessimista, tudo ele acha ruim. Talvez eles gostem mais dos mesmos filmes, dos mesmos itens, mas com intensidade diferente. Acaba que isso a gente consegue, por exemplo, trazer para uma mesma escala, descontando todo mundo da sua média, e assim a gente consegue comparar melhor esses dois usuários, tá? Então, a gente vai fazer essa correção, tirar todo mundo da média, e aí a gente tira o cosseno desse novo vetor linha, e vai ser o que a gente chama de medida de Pearson, tá? Então, aqui eu apresentei para vocês duas maneiras de fazer medidas de similaridade entre vetores linhas da matriz de utilidade, similaridade entre usuários. Uma vez que a gente fez similaridade entre usuários, a gente está pronto e já pode calcular a matriz, já pode encontrar a matriz de similaridade, tá? A matriz de similaridade é uma matriz entre usuários, é uma matriz N por N, eu acho que eu usei o termo errado, eu chamei de N número de itens, né? Vamos chamar de... Enfim, é uma matriz cuja dimensão é o número de usuários e é uma matriz quadrada, então o número de colunas é o número de usuários, o número de linhas é o número de usuários. Em cada posição dessa matriz, por exemplo, na posição 2, 4, eu vou colocar a medida de similaridade entre o usuário 2 e o usuário 4. Tanto faz, se é pela medida Pearson ou cosseno, eu escolho uma medida para criar minha matriz de utilidade. Na diagonal principal, eu tenho a similaridade do indivíduo com ele mesmo. Então, a gente vai acabar colocando 1, porque se a gente tira a medida deles, vai dar 1. E embaixo da diagonal principal, seria essa é uma matriz simétrica, né? A similaridade entre o indivíduo 2, 4 é igual à similaridade entre o indivíduo 4, 2. O cosseno, ele é comutativo. Então, a gente acaba, no computador, não preenchendo a parte de baixo. Ela é uma matriz simétrica, mas a gente representa ela como uma matriz triangular para poupar espaço de memória. Lembra, isso aqui é muito grande. Como ela é uma matriz triangular, se eu quiser a similaridade entre o 4 e o 2, eu vou lá e pego entre o 2 e o 4, tá? Agora eu quero falar da similaridade entre itens. Da mesma maneira, de forma análoga, eu vou pensar agora que os meus itens, eles são representados por vetores colunas dessa matriz, tá? Então, um item vai ser semelhante a outro item, não se eles são parecidos, tá? Mas se eles são avaliados de forma parecida pelos usuários. Isso é bem diferente, tá? Se eu estou pensando nos filmes, talvez esse filme aqui é semelhante a esse aqui é um filme de comédia e esse é um romance, eles não têm outros diretores, outros atores, características deles são diferentes, mas os usuários que gostaram desse também gostaram desse. E os usuários que não gostaram desse também não gostaram desse. Então, para a filtragem colaborativa, eu quero entender que esses itens são semelhantes, apesar das características físicas deles serem diferentes. Então, a gente vai entender que a similaridade entre itens vai ser itens são semelhantes quando eles são avaliados de forma parecida pelos usuários. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer bem parecido com o que a gente fez de usuários. Eu vou representar cada item por um vetor coluna, e agora eu vou tentar tirar e interpretar ele como um vetor no RM. Eu não sei se eu usei M para a dimensão dos... gente, vou voltar lá no outro, agora que eu entendi. N é o número de itens.
Ah, não, tá certo. Desculpa, vamos seguir aqui. Então, ele é um vetor no RM, a dimensão desse vetor é igual ao número de usuários, e aí eu vou calcular a proximidade desses dois vetores lá no RM, ou RN, depende do número que eu já me confundi aqui no que eu escolhi. Beleza. E aí eu posso também fazer a medida cosseno, tá? A similaridade de cosseno tem a vantagem que eu já disse computacional. Não vou explicar tudo de novo, porque a ideia é a mesma. Eu vou tirar o cosseno entre esses dois vetores colunas. Se eles têm cosseno próximo de 1, quer dizer que eles têm ângulo pequeno, eles são parecidos. Se eles têm cosseno muito menor, muito próximo de 0, eles são muito perpendiculares. Próximo de -1, eles são muito opostos, tá? A gente também tem uma correção para fazer aqui, para talvez tirar aquela ideia do o filme muito usuários otimistas e pessimistas, né? E essa que a variação aqui é um pouquinho diferente. Por isso que a gente não vai chamar de Pearson, a gente chama de cosseno ajustado. A ideia é a seguinte, eu vou tirar o cosseno entre os vetores colunas modificados, por isso que eu botei o tio, mas a modificação não é igual ao anterior. Eu não vou tirar a média do item, eu vou tirar a média de cada usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um usuário qualquer, vou ver quem é a média dele, eu já vi que a média dele é 3, e vou tirar desse daqui, por exemplo, o 3. Então, esse aqui vai passar a ser 2. Porque eu tirei. Esse daqui eu não fiz a animaçãozinha, né? Eu deveria ter feito. Eu vou tirar dele e ele vai passar a ser 0, tá? Porque esse item está na média para o usuário 3. Esse item está acima da média para o usuário 3. E aí eu vou fazer isso para todos os itens. Dessa maneira, a gente acaba tirando essa ideia, essa diferença de avaliação dos usuários otimistas e pessimistas, tá? E aí a gente define a medida de cosseno ajustado. E aí a gente também pode calcular a matriz de similaridade entre itens, e é bem parecida. Eu errei aqui, tá vendo? Eu botei o mesmo N, mas na verdade agora essa medida ela tem dimensão igual ao número de itens, tá? É uma matriz quadrada, a dimensão dela é um número de itens, e para cada posição eu vou colocar a similaridade entre os itens, que pode ser a cosseno ou a cosseno ajustado. Na diagonal principal eu acabo tendo 1, abaixo da diagonal principal ela é uma matriz simétrica, mas para poupar espaço de memória a gente acaba representando ela como vazia. Beleza, então agora que eu já entendi o que é similaridade entre itens, similaridade entre usuários, o que eu quero fazer? Como é que eu vou usar isso para fazer recomendação? A ideia é a seguinte, qualquer item vazio da minha matriz de utilidade é um item que o usuário não consumiu, esse, tá? Então, esses todos aqui, para o nosso exemplo 6x6, é um item que o usuário não consumiu. O usuário 6 não consumiu o item 1. O usuário 1 não consumiu o item 1. Então, são itens que eu posso pensar em recomendar para esse usuário. Vamos trabalhar com o item 1.1. Será que eu devo recomendar o item 1 para o usuário 1? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder com o meu método. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar, aí que tá, eu tenho diferentes ideias para fazer aqui. Eu posso usar a similaridade entre usuários. Se eu uso a similaridade entre usuários para tentar fazer essa recomendação, eu vou fazer o seguinte, vou procurar todos os usuários que avaliaram esse item. O usuário 1 não avaliou, mas eu vou pegar o usuário 2, vou pegar o usuário 3, vou pegar o usuário 5. Todo mundo que avaliou esse item. E aí eu vou calcular a similaridade desses usuários com o usuário 1, que é aquele usuário que eu quero encontrar. Tá? E aí, uma vez que eu calculei a similaridade desses 3, na verdade é que eu tenho 3 usuários, mas eu vou ter muitos usuários, né? Uma vez que eu calculei a similaridade do usuário com o usuário 1, eu posso pensar no seguinte, em média, como que esse pessoal aqui avaliou esse item? E o que eu vou fazer, no fundo, é tirar uma média das avaliações dos usuários que avaliaram esse item, ponderada pela similaridade de cada usuário com o meu usuário-alvo, que é o usuário 1. Ou seja, usuários mais próximos do usuário 1 vão ter a sua avaliação com maior peso na minha média. Porque se ele é mais próximo, a média do usuário 1 deve estar parecida com a dele. E com isso eu acabo tirando uma estimativa para a média ou para a avaliação que o usuário 1 deu para o item 1. Eu poderia fazer isso pensando nas colunas também. Em vez de eu pensar na abordagem por linha, eu poderia pensar na abordagem por coluna. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os itens que foram avaliados por um usuário 1, então são esses
O item 5, por exemplo, não foi avaliado pelo usuário 1, então ele não entra na minha contagem. E esses itens que foram avaliados pelo usuário 1, eu vou tirar uma média das avaliações que o usuário 1 deu para ele, e vou dizer que a média pode ser a média do item 1. Mas, de novo, vai ser uma média ponderada, pela similaridade entre itens. O que eu vou fazer? Os itens que são mais próximos do item 1, a sua avaliação vai entrar com um peso maior, tá? Então, eu acabo tirando a média dos itens avaliados pelo usuário 1, da avaliação que o usuário 1 deu para todos os itens, faço uma média ponderada pela similaridade entre os itens. Então, se o item 1 é muito próximo do item 2, eu vou achar que e o usuário 1 avaliou o item 2 como 5, eu vou achar que isso aqui é uma boa estimativa. Na verdade, ele vai entrar não sozinho, ele vai entrar na média, mas com peso grande, uma vez que ele é próximo do item que eu estou querendo recomendar. Gente, eu jurava que eu tinha... Desculpa, gente. Eu achei que eu tivesse botado a fórmula, mas a ideia é justamente essa que eu botei, tá? A ideia alguém quer falar alguma coisa? Não, professora, você vai perguntar se isso aí, eu não sei se eu perdi alguma coisa, isso aí é técnica para preencher os dados vazios? Não, isso é técnica para recomendar itens para usuários. Eu não estou fazendo preenchimento de dados faltantes, não é isso. Ah, tá, beleza. Tá? Aí, o que acontece? A gente vai fazer, então, essa média ponderada e ponderada pela similaridade. Eu também já vou chegar... Eu achei que eu tivesse botado a fórmula, mas eu não botei. A ideia é que eu tenho que tomar cuidado só como eu faço essa volta, né? Se eu usei a similaridade, vou voltar lá nos meus medidas se eu usei a similaridade ajustada ou a Pearson, aquela que eu desconto da média, eu preciso tomar cuidado com essa volta, né? Eu vou ter que repor aquela média que eu descontei. Também acho que essa apresentação aqui, as fórmulas não são tão interessantes. É mais legal a gente entender o método, mas o método, a base é essa. Eu vou fazer uma média ponderada dos... Aqui como eu separei as linhas, estou pensando na similaridade entre usuários. Entre os usuários que avaliaram esse item, eu vou tirar uma média ponderada pela semelhança com o usuário 1. Os usuários mais semelhantes com 1 vão entrar em maior peso. Uma outra característica aqui que eu também posso comentar é o seguinte: eu não vou usar todos. Aqui eu tenho 6 usuários, mas, de novo, nossos bancos são enormes. Eu não vou pegar todos os usuários que avaliaram o item 1. Eu vou pegar os mais próximos, né? Porque se tiver usuário que é muito oposto a ele, eu nem quero saber que avaliação ele vai dar, porque essa avaliação não diz em nada o que o usuário 1 avaliaria. Então, na verdade, no meu pequeno exemplo, eu peguei os 3 para representar que eu vou tirar uma média desses números 1, 2 e 4, ponderada pela semelhança de cada usuário com 1. O usuário mais semelhante entra com maior peso, né? Mas, na prática, como eu tenho muitos usuários, eu vou escolher um valor K, que pode ser 10, eu vou pegar os 10 usuários mais próximos do usuário-alvo, que no caso é o usuário 1, e esses 10 usuários mais próximos, na verdade, 10 usuários mais próximos que avaliaram o item 1. E eu vou tirar uma média dessas avaliações, desses 10 usuários, ponderada pela semelhança de cada um deles com o usuário 1. Tá? Mesma coisa vai ser pelos itens. Em vez de eu pegar todos os itens, que isso pode ser impraticável, eu vou escolher um valor, isso é escolhido pela pessoa que está realizando a recomendação. Por exemplo, eu vou escolher 10, K igual a 10, vou escolher 10 itens mais próximos do item 1, e aí eu vou fazer uma média ponderada entre esses 10 itens selecionados e ponderada pela semelhança. Itens mais semelhantes com o item 1, a sua avaliação entra com maior peso. Então, beleza. Então, aqui eu quis fazer uma árvore para a gente tentar entender que tudo isso que eu disse deu uma série de possibilidades, né? Então, suponha que eu quero fazer uma previsão de uma entrada vazia da matriz de utilidade. Quer dizer, tem um item que não foi avaliado por um usuário específico. Eu posso escolher entre usar a similaridade entre usuários e eu posso escolher entre usar a similaridade entre itens. São duas abordagens diferentes do método. Vamos gerar estimativas diferentes, tá? Uma vez que eu escolhi, por exemplo, a similaridade entre usuários, eu vou ver se eu quero trabalhar com a medida cosseno ou se eu quero trabalhar com a similaridade Pearson. Uma vez que eu escolhi
a similaridade que eu quero trabalhar, eu monto a minha matriz de similaridade. Então, eu tenho, uma matriz de similaridade entre todos os usuários. Aquele par, usuário item que estava vazio, que eu quero preencher, eu vou fazer o seguinte, baseado nessa matriz, eu vou pegar os indivíduos mais próximos, indivíduos porque eu escolhi a similaridade entre usuários, os indivíduos mais próximos do meu indivíduo-alvo, que avaliaram o item-alvo. E aí eu vou pegar a avaliação que esses indivíduos deram para o item-alvo, tiro uma média ponderada pela similaridade. Essa média vai ser uma previsão para a nota ou a avaliação que esse indivíduo daria para aquele item. E aí a gente vai tomar uma decisão. Olha, se essa previsão for grande, e aqui eu vou entender grande como maior que 3,5, pensando que a minha escala está de 1 a 5, mas cada escala vai acabar me dando uma regra de decisão diferente, tá? Então, pensando numa escala de 1 a 5, se a minha previsão, por exemplo, for maior que 3,5, eu vou recomendar. Eu vou recomendar aquele item para aquele usuário. Se a minha previsão for menor ou igual que 3,5, perto de 3 seria uma coisa como indiferente. Então, assim, eu não quero... Aí, essa decisão de corte também é uma coisa a ser discutida. Será que eu quero correr o risco de recomendar o item que ele pode não gostar muito? Ou eu só quero recomendar os itens que ele, de fato, vai gostar? Será que eu prefiro deixar de recomendar um item que ele ia gostar? Ou eu prefiro recomendar qualquer coisa, vai que, mesmo que ele não goste tanto? Talvez seja mais interessante eu tomar cuidado e recomendar só os itens mais certos dele gostar. Por isso que eu dei uma margenzinha de 3,5. Então, se a minha previsão da nota feita por essas escolhas for menor do que 3,5, eu não recomendo aquele item para aquele usuário. E isso eu fiz por um caminho da árvore. Mas, olha, eu tenho a possibilidade de similaridade entre usuários usando a distância cosseno. Eu tenho a possibilidade de fazer similaridade entre usuários usando a distância Pearson. Similaridade entre itens usando a... Eu falei distância porque eu tenho maior erro de falar, não é distância, é similaridade, né? Entre a distância, a similaridade cosseno e a similaridade entre itens usando a medida de cosseno ajustado. Então, eu tenho 4 abordagens diferentes que vão me dar previsões diferentes, tá? Pode ser, como a gente vai ver no parte que o Thiago vai apresentar, que uma abordagem decida em recomendar e a outra decida em não recomendar, tá? Elas não são coerentes entre si. Às vezes fica numa margem, fica diferente mesmo, tá bom? Então, tem 4 abordagens diferentes. Qual é a melhor delas? Não sei, não tem, depende muito do banco de dados. Eu apresentei alguns bancos de dados e a natureza deles é absolutamente diferente. Por exemplo, o banco de piadas, a gente viu na iniciação do Thiago, que as pessoas ou gostam muito ou gostam pouco, pouca gente acha indiferente, né? Já o banco dos filmes tem muita avaliação ali no indiferente. Então, depende muito do banco de dados. Talvez se a gente vai implementar isso numa empresa, vale a pena pegar um banco para fazer um estudo prévio, comparar as medidas de qualidade dessas recomendações para escolher para aquele banco qual é o mais adequado. Não tem uma medida mais adequada, tá? Então, eu apresentei 4 abordagens para isso. E para cada uma delas, eu vou decidir entre recomendar ou não recomendar um item. Isso aqui eu falei para vocês de um par, né? E item usuário específico. Mas o que a nossa metodologia pode apresentar para a gente? Dado um usuário, o que a gente pode fazer? Olha, a gente pode gerar uma lista com um ou mais itens para recomendar, que é o que a gente acaba fazendo no Spotify, no Netflix, né? Eu escolhi um usuário, aquele usuário que acabou de logar no meu sistema, e eu quero indicar para ele quais filmes ele deve assistir, ou quais músicas ele vai gostar de ouvir agora. Então, eu posso, a partir dessa metodologia, não decidir entre recomendar ou não para um par específico somente. Eu posso fazer um programa em que ele me dê uma lista dos 10 recomendações para aquele usuário, tá? Ou eu também posso, dado um item, gerar uma lista com usuários para recomendar. Isso seria, por exemplo, o seguinte, olha, eu estou numa empresa que vende um certo item, ou numa empresa de marketing, né, que vai decidir para que usuários eu vou fazer a propaganda desse item, né? Você vê que lá no Instagram, é porque eu cancelei totalmente, eu devia ter também botado. No Instagram, vira e mexe, vem uma propaganda. Ele não faz a mesma propaganda para mim que faz para vocês. Então,
em algum momento ele decidiu aquele item para qual usuário eu vou recomendar. Então, ele pega um item específico, o item que o meu cliente, tá? Eu estou pensando que eu estou lá, sou funcionária do Instagram. Aí vem um cliente e fala, olha, eu quero divulgar a minha conta. E, então, o que eu vou fazer? Ele paga para divulgar a conta dele e o Instagram vai se tomar a seguinte decisão. Para que usuários eu vou divulgar essa conta? E aí, ele seleciona, então, uma lista de usuários para recomendar esse item. Alguém abriu o microfone aí, quer falar alguma coisa? É que eu só escuto o chiado. Beleza. E mais uma coisa, se eu tenho um item, dado um item específico, eu posso não só gerar uma lista de usuários, como eu posso gerar uma lista com itens. Isso é mais ou menos o que a Amazon faz. A Amazon, ela recomenda um item antes mesmo de você estar logado. Então, ela nem sabe quem é você, tá? Ela vê o item que você está consumindo e ela gera uma lista de itens para você consumir. Isso aqui também é possível. Eu vou acabar pensando só na similaridade entre itens, tá? Dado o item, quais são os itens mais semelhantes àquele? Que a semelhança é dada pela distância cosseno ou cosseno ajustado. Esses são os itens que talvez eu vou recomendar para aquele usuário anônimo, porque ele ainda não logou no meu sistema, que está lá no meu site visitando um produto. Beleza. Aqui, vou voltar aí para ver vocês, acaba a minha parte da apresentação. Acho que atrasei um pouquinho, mas eu acho que está dentro do previsto. Não sei que horas eu comecei, já nem me lembro. Mas Thiago já está aqui. Conseguiu resolver o problema, Thiago? Consegui. Tá normal, né? Tá ótimo. Tá. Que bom. Vou mandar o link. O que acontece agora, então, gente? Eu vou fazer o seguinte. Combinei com o Thiago. Como eu já disse para vocês, o Thiago ele é meu aluno de iniciação científica. O que a gente fez no projeto de iniciação científica dele? A gente implementou no R um método, né? Um pacote que realiza várias funções, todas baseadas no método de filtragem colaborativa. Então, a gente pensou que seria legal fazer o seguinte, o Thiago vai botar no chat, você bota agora, por favor, Thiago? Ele vai botar no chat um link para um formulário. Então, eu queria pedir para cada um de vocês clicar no link e responder sobre avaliações de filmes. O Thiago selecionou 80 filmes, não foi? Isso aí. E aí a gente vai dar um intervalo aqui. Vou dar um intervalo? Olha só, são 10h38 no meu relógio. Pensei em dar um intervalo, então, de 7 minutinhos. 10h45 a gente volta. Pode ser? E aí, nesses 7 minutinhos, eu acho que dá mais que tempo, é muito rapidinho que vocês respondem. A gente volta, e aí o Thiago vai mostrar para vocês o pacote que a gente implementou no projeto de iniciação científica dele, e baseado na resposta de vocês, a gente vai tentar fazer alguma recomendação para algum de vocês que não tem assistido algum filme, ver qual filme vocês podem gostar e brincar um pouco com a metodologia. Tá bom? Beleza, eu vou... Não vou beber água, não tô aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou ficar por aqui. Eu vou abrindo a apresentação por aqui. Ah, tá. Eu já interrompi a minha. Vou responder também. Deixa eu lá. Eu acho que eu confundi a parte do... Acho que eu confundi a parte do dado faltante, que, na verdade, então, tem dado é que a gente vai fazer a recomendação, né? Na verdade, o dado faltante não é um dado... Porque um dado faltante, esse termo dado faltante, a gente usa quando houve algum problema na coleta de dados e um dado está faltando. Ou porque foi digitado errado, ou porque a pessoa não sabia, não quis responder porque estava constrangida com a pergunta. É outra situação, entende? Aqui não é um dado faltante. Aqui é um item que não foi consumido pelo usuário. E ele não respondeu porque a resposta é vazia mesmo. A pergunta é, será que como a gente pode usar essa metodologia para decidir entre recomendar ou não um item que o usuário não consumiu ainda para ele? Então, tem alguns itens que ele não consumiu, alguns deles esse usuário não vai gostar de consumir, outros ele vai. A gente quer tentar descobrir isso. Quem seriam os itens interessantes de recomendar para o usuário? Essa é a ideia. Dado faltante. Só uma pergunta sobre a responder o questionário. Eu não sei se eu entendi muito bem. É para avaliar todas as questões? Não. Ou é para deixar algumas? Você pode deixar em branco. A ideia aqui é a seguinte: avaliar os que você já assistiu. Entre a avaliação parecida com o que eu apresentei. Detestei e adorei. Tá? Então, você faz uma escala de 5
Mas a recomendação vai ser dentro da lista. Mas a recomendação vai ser dentro dos filmes da lista, porque, por exemplo, se eu assumir, digamos que eu veja 95% dos filmes, os outros 5%, vocês vão me recomendar os outros 5%? Ou Fico não, bem limitado, né? Sim, muito Ou limitado, não? esse é um problema. Ou não vamos recomendar porque a gente vai achar que você não gosta desses 5%. É o seguinte, se você assistir muito filme, a gente acaba tendo pouca possibilidade de te recomendar e talvez você mesmo já faz uma seleção daquilo que você gosta ou não na hora de ir ao cinema, tá? Então, assim, usuários que assistiram muitos filmes também e sobrou pouco item, também dificulta a recomendação, tá? Usuários que assistiram nada também é muito ruim, porque a gente não tem muito uma ideia do que ele vai gostar ou não. E isso aí já é outro avançado do estudo, né? Seria a gente verificar, será que as medidas, a qualidade da recomendação é a mesma para esses tipos extremos de usuário? E aquele usuário mediano? Eu acredito que não. Eu acredito que aquele usuário que preencheu e outras não, ele vai ter uma recomendação mais confiável. Mas isso a gente fazer estudos para ver, não é isso que eu estou querendo apresentar para vocês. Mas se você assistiu 95% dos filmes, coloca tudo. Mas Entendi. provavelmente vai ser difícil fazer uma recomendação para você. Mas pode ser que a gente faça. Mas no caso vai ser bom, porque para recomendar para outras pessoas, né? Porque eu vou estar eu vou ter dado bastante informação para ter alguma similaridade com algum outro usuário, que seja parecido comigo. Acho que não tenha visto, sei lá, tenha visto metade dos filmes. Entendi. Tá? Exatamente. Aí você vai contribuir para os outros, isso aí. Tá? Mas a brincadeira que a gente vai tentar fazer aqui é o seguinte: entre esses 80 filmes que o Thiago selecionou, todo mundo que puder responde quais que, entre os que já viu, responde o que achou. O que não viu, deixa em branco. E a gente vai tentar, depois ele já meio que preparou um script, resgatar essa matriz do Google Form, e a gente vai trabalhar, vai criar a matriz de utilidade nesse nosso pequeno universo aqui de 36 pessoas e 80 filmes, e vai tentar fazer a recomendação baseada nos métodos que eu apresentei aqui. Eu também estou aqui respondendo. Eu já vou apresentando aqui o... Obrigada. Todo mundo já respondeu o questionário? Temos 18, 19 agora. Não, 19 ainda falta, gente. Vamos lá, vamos fazer quanto mais gente, mais legal vai ficar. Tá chegando. Professor, enquanto isso aí, uma outra coisa que me veio em mente. Se um usuário já tem um item avaliado, então esse item não vai ser recomendado para ele, certo? Sim.
Mas e se forem casos de itens que podem ser reutilizados? Por exemplo, assim, questão, se fosse, por exemplo, um alimento que ele vai consumir frequentemente. Tem algum trabalho sobre isso, de recomendar Tem itens? gente pensar num iFood, né? Quer dizer, consome de novo aqui. Isso. Tem alguma coisa Fazer uma sobre isso? propaganda, né? Para lembrar ele. Uhum. Eu nunca tinha pensado nisso, pode ser. Aí você simplesmente. Mas aí é o seguinte, aí a gente nem precisa de método, né? Se ele avaliou o item, a gente vai saber se ele gosta ou não. A gente vai recomendar sempre que ele fizer uma avaliação boa. Entendi. Consumi naquela pizzaria. E eu fui lá e falei, caramba, adorei. Marquei, cara, o iFood tem que falar, não, essa aqui eu recomendo para ele sempre. De 10 em 10 dias eu mando um e-mail lembrando dele de comer aqui, sei lá. Que aí não tem, entendeu? Não tem muita dúvida do que ele acha. Se ele fez uma recomendação sobre o item, né? Se simplesmente a gente sabe que ele consumiu, aí o que a gente pode... Estou pensando agora no iFood, né? Talvez o que ele pode... Por exemplo, a gente não fica avaliando muito restaurante no iFood, né? Não sei, eu nunca fiz isso. Mas tem aqueles restaurantes que eu consumo com mais frequência. Então, o próprio iFood pode montar uma matriz de utilidade sem mesmo os usuários terem feito as avaliações, baseado na quantidade, por exemplo, de vezes. Aquela pizzaria que eu compro muito é aquela que eu gosto mais, e tem umas que eu compro menos. Talvez a que eu compre uma vez só, eu não gostei, não repeti minha compra. E tem aqueles que eu nunca consumi. Ele pode, pelo próprio padrão de compra do consumidor, ele pode criar uma matriz de utilidade com as recomendações, entendeu? Mas aí não sei. Cada caso, assim, cada caso muito particular, né? Os métodos estão aqui para a gente pensar como a gente pode aplicar eles no nosso problema. Mas não tem já uma maneira para cada problema, porque os problemas são tão diferentes, entendeu? Entendi. Peguei a ideia. Tá? Entendi, obrigado, professor. Nada. Podemos, então, recomeçar? Acho que sim. Jéssica, tem uma perguntinha. Pode falar. Quando eu respondi o formulário aqui, eu percebi que eu tenho um padrão. Eu estava respondendo apenas aqueles filmes que eu gostava mais. E os que eu não gostava, eu ia deixando, não respondia. Mas você tem que responder. Exatamente, mas eu acho que assim, a pergunta que depois eu me dei conta disso, eu passei a tentar responder. Mas isso poderia ser um padrão de alguns usuários na hora de responder. Pode. Né? Você vai lá com maior vontade de avaliar aquilo que você curtiu, aquilo que eu não gostei, deixa pra lá, nem vou lá avaliar. Deixa pra lá. E aí os métodos são sensíveis a isso? Tem algum método mais sensível ou outro menos sensível a esse... Não, que eu saiba, não. Okay. Na verdade, talvez o problema é confiar na resposta do usuário, né? Talvez você criar o seu banco de avaliações, né, baseado no consumo dele, seja até mais confiável, né? Talvez se você odiou muito um filme, você tenha vontade de avaliar ele pessimamente, né? Então, também. Pode ser que o comportamento seja... Pode ser... Eu gostei muito desse filme, faço questão de dar um like nesse filme, ou, cara, esse filme foi muito ruim, então eu faço questão de não ver ele nunca mais e não ter mais nenhum tipo de contato com esse tipo de filme. Então, eu faço questão de avaliar. Agora, filmes que sejam mais ou menos não sejam tão avaliados, né? Tem uns que eu nem lembrava que eu tinha assistido. Não, acho que eu via. Porque isso, aquele filme que foi meio indiferente, né? Então, acaba que pode ser que as avaliações possam pegar ou muitos uns ou muitos 5, né? Mais ou menos. Mas o que o Thiago já até veio lá, a gente viu na iniciação, que também os dados de filmes são muito no meio também, né? Eu acho que é do meio que para gostou mais, não é, Thiago? Isso, aí não... jeito. O Chacon perguntou se só fez avaliações positivas. Não tem problema. Alguém perguntou isso antes? Se só fez avaliação positiva, não tem problema. Na verdade, se eu tenho um certo item, como ele está semelhante com outros usuários e algum usuário fez uma avaliação negativa, eu posso também... eu não estou decidindo entre as avaliações que ele fez. Aí, nesse caso, se ele só faz avaliação positiva, talvez a metodologia entre itens, que usa as avaliações do próprio usuário, vai tender mais para avaliar ele de qualquer item de forma positiva. Se eu usar a metodologia entre
entre usuários, isso não vai me influenciar, porque outros usuários fizeram de forma negativa, aí depende muito, entendeu? Por isso que tem que fazer estudo, talvez usar mais de uma metodologia, não sei. Depende muito do que ele faz a avaliação. Entendi. Foi a mesma pegada do Leandro, se um usuário só faz um tipo de avaliação, ou positivo ou negativo. E aquela medida do Pearson, que eu acabo descontando a média, ele também acaba tirando isso, né? Se ele é muito otimista e tudo ele faz 5, 4, no máximo 3, eu vou passar a entender que o 4 é indiferente, que o 5 eu gostou, entendeu? Então, para eu comparar com os outros usuários, eu acabo fazendo. Na hora é que eu esqueci de botar a fórmula. Eu jurava que eu tinha colocado a fórmula da como é que a gente voltava, né? Como é que a gente estimava. Porque a ideia é isso que eu falei. Faz a média ponderada. Mas quando eu estou usando uma dessas medidas, ou a de Pearson ou cosseno ajustado, que eu descontei a média na hora de tirar a similaridade, eu faço a semelhança, eu faço a média dos usuários, mas lembra, eu estou fazendo a média do pessoal descontado da média, né? Ajustado pela média. Então, na hora de eu estimar do meu indivíduo, eu vou ter que assomar a média dele também, para recompensar isso. Então, aí, de novo, cada natureza, cada banco, que depende muito dos itens ou dos próprios usuários, tem uma natureza diferente, e com isso a gente tem que, talvez, quando vai implantar numa empresa um sistema de recomendação, a gente tem que procurar todas as abordagens e ver para aquela específica o que seria mais adequado, entendeu? E esses são problemas que podem aparecer e que uma abordagem ou outra pode ser um pouco melhor. Tá? Entendi, bacana. Então, beleza, vamos lá, que senão a gente vai extrapolar muito. Só para seguir aqui. Então, não tem mais ninguém fazendo mais não, né? Só para baixar o banco de dados. Se tiver alguém, só falar. Acho que deu tempo, já são, eu tinha falado 45, já passou mais 7, deu 15 minutos. Então, deixa eu botar aqui, que eu já começo apresentando. Aliás, bom dia, doutor. Prazer. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Thiago, realmente, como a professora Jéssica já me apresentou, eu sou de iniciação científica dela, já faz mais de um ano já, e já curso hoje o 6º período já, de estatística, e o foco do iniciação científica é justamente criar esse pacote onde eu posso criar um sistema de recomendação onde eu posso aplicar o método da filtragem colaborativa, tá? O foco, a gente pensou assim, na hora da criação do objeto, o que melhor ia dar no desempenho computacional, a gente pensou, vamos fazer utilizando a programação orientada a objeto. Então, isso ajudou muito, vou mostrar na aplicação. Aí você tem um objeto que é um conjunto de outros objetos. Eu crio uma classe nova de objeto. Isso vai ajudar tanto para você ter acesso às informações, fazer umas análises descritivas, quanto também para fazer as recomendações. Esse pacote está disponível no R, tá? O do Python a gente já está desenvolvendo, vai ser disponível também no Python. E atualmente na versão 0.2.1, a gente sempre está pensando em coisas novas, tipo, mexer com os dados com escalas diferentes, que tem algumas coisas diferentes que a gente tem que saber avaliar com cuidado. Então, a gente sempre está pensando sempre no crescimento e nas possibilidades, que é a filtragem colaborativa, que você pode ir para vários caminhos. E aí, para utilizar o pacote, tem que ser numa versão do R maior que 3.5, por algumas dependências que a gente utilizou, e ele já está disponível no CRAN. Então, é só você usar stel.packages, e aí você tem acesso ao pacote tranquilamente. Aqui, o objetivo central foi justamente criar esse sistema de recomendação utilizando a filtragem colaborativa, de forma que você acessa os objetos, você altera o objeto, e automaticamente ele vai calculando a similaridade, e assim por diante. E esse pacote você pode usar, aqui foi apresentado 4 similaridades, né? Você tem entre itens, usando cosseno e a de Pearson, entre usuários, que você tem cosseno e Pearson, e entre itens você tem o cosseno e o cosseno ajustado. No pacote, você pode usar qualquer uma das 4, que é aquilo como a professora Jéssica falou. Você tem que saber qual que se adequa melhor à sua base de dados. Então, você pode fazer justamente essa análise, você vai estimar, verificar se está o real, fazer umas análises no sentido de qual método é o melhor. E tem vários outros parâmetros dentro da filtragem colaborativa, quer saber quantos
quantos usuários mais próximos eu uso para o cálculo da estimação da nota, você pode fazer isso, então são vários caminhos. Então, baseado nisso, você tem várias vantagens de utilizar o pacote. A transparência dos dados, então você não tem só a recomendação, você sabe o que tem por trás, você sabe de onde surgiu essa recomendação. Você pode alterar, adicionar um novo usuário ao banco de dados, um novo item ao banco de dados, que já avaliou alguns filmes ou não. Até no Netflix, antigamente, não sei hoje, porque faz tempo que eu sou assinante. Mas você entra, assim, quais filmes você já viu? Então, você já entrava com uma informação sobre você. Então, isso influenciava até na recomendação. E aí, além disso, as recomendações são de formas práticas, então, todo o gasto computacional a gente tentou reduzir. E justamente a questão da escolha de metodologia. A gente pode brincar com várias escolhas e verificar qual é a melhor. E aqui eu mostrei uma arquitetura do pacote, é como ele funciona, quais são as funções. Basicamente, foi como eu criei. A gente usou programação orientada a objeto. Então, a gente pensou o quê? Vamos criar um objeto de classe CF, que ele é um objeto que é um conjunto de outros objetos. Então, esse objeto de classe CF, eu tenho a matriz de utilidade, eu tenho a matriz de similaridade 1, que eu chamo que é o do similaridade entre usuários, utilizando similaridade cosseno. O 2 é Pearson, aí tem o SI e SI2, então, são de usuários, que é, no caso, cosseno e cosseno ajustado. Eu tenho aqui também vetores de médias dos usuários, eu quero saber até quais são os usuários mais pessimistas, os mais otimistas, eu consigo saber fazer essa análise. Até os top itens, né, no caso, são quais são os itens mais bem avaliados, os mais mal avaliados, e até saber se um item é popular ou não, ou quantas avaliações foram realizadas por cada pessoa. Então, eu consigo fazer essa análise, até porque são utilizados no cálculo da similaridade e tudo mais. E lembrando, aqui, quando você cria um objeto de classe F, tudo é calculado. Toda a similaridade, todos os usuários com os outros usuários, toda a similaridade de itens com os outros itens. Então, normalmente, vamos pensar no caso, nos bases de dados reais, né? Então, são dados da base de milhões. Então, todo esse gasto computacional que demora, né? Então, é nessa função de construtor. Que aí, depois você cria o objeto, é só puxar as similaridades que precisa, estima a nota e dar a recomendação. Então, a gente pensou em criar esse objeto justamente. No início, demora um pouco. Aqui, a nossa base de dados é bem pequena, então vai demorar 2 segundos. Mas, normalmente, uma base de milhões acaba demorando 1 hora, dependendo da situação, até 30 minutos até vai. Então, aí agora, como a gente tem uma classe nova de objetos, a gente pensou também em criar funções que você aplica a esses objetos. Então, tem 3 tipos. Eu tenho de alteração, que você adiciona um novo usuário. Você pode adicionar um novo usuário, as similaridades todas são calculadas. E assim por diante, novo item, você pode deletar, pode acrescentar uma nova avaliação e fazer a alteração no sistema em todo. E você tem o tipo de building, construtor, que é quando... Eu não vou entrar nisso, mas nem vou falar. E eu tenho a recomendação, que é justamente o que a gente quer, né? Que é justamente recomendar. Tem 5 tipos de recomendação aqui. Você tem 5 funções diferentes, que tem suas diferenças, né? No caso, o recomende é o quê? Eu quero saber se eu recomendo ou não um item para um filme, para um usuário. Ele vai me dar true, recomenda. Falso, não recomenda. Estimate rating, ele vai só estimar a nota. Eu quero saber qual é a nota estimada, ele vai me dar. Eu tenho top K itens, que ele vai me dar lista de, como vai apresentar até pela professora Jéssica, as possibilidades, né? Então, ele vai te dar uma lista de filmes para um certo usuário, sendo que essa lista são lista de filmes que o usuário não viu. Então, sempre tem que ter esse cuidado. O top K users é o contrário. Então, eu tenho dado um filme, eu quero recomendar para várias pessoas. Quais são as pessoas que não viram esse filme, que provavelmente vão querer filme, né? Vale a recomendação. Então, você consegue fazer essa análise. Lembrando que o top K itens e o top K users tem sempre a ideia de que o usuário, ele não assistiu ou não consumiu o item. Então, a estimação é feita nisso. O recommend e o estimate rating, você já não consegue, não precisa, não tem essa limitação. Você pode estimar uma nota de um filme que a pessoa viu. Então, até para avaliar o método, às vezes, essa nota está 4, mas aí pelo método usando similaridade entre itens e similaridade cosseno, dá nota 3. Aí o outro dá 4 certinho. Então, o outro método é melhor. Você consegue fazer essa análise do banco de dados. E por último, tem esse K-Close Itens, que é justamente ver os itens mais similares. E agora vamos para o script. Eu vou aqui compartilhar o script. A gente vê as aplicações. Vai ser bem tranquilo, bem rápido. E no final a gente recomenda uns filmes para geral. E... Tá. Ok. Aqui são os pacotes que a gente vai usar para gráfico, tudo mais, nada demais.
E aqui é justamente, ó, só você botar install.package, cfilt, que automaticamente o pacote é instalado, tá? Aqui, como o lance de você utilizar o pacote com uma base de dados, a base de dados tem que estar de uma determinada forma. A gente até botou para que pode ser usado de duas formas. A gente escolheu essa forma da base de dados de acordo com normalmente é utilizado. São bases de Movilent, como foi apresentado, Jester. Então, é praticamente nesse tipo. Aqui eu estou pegando já os dados, aqui como que vem lá do Google Forms. Aí já vem tudo certinho, os nomes, e aqui os filmes, e as avaliações, ó, INA para as avaliações não realizadas. E aí eu fiz umas transformações que fica para conseguir botar no pacote. Eu não vou botar muito entrar nisso. Mas aqui, estruturei certinho, vamos ver como ficou. Eu transformei ele nesse tipo de data frame, ou seja, cada linha é referente a uma avaliação realizada. Ou seja, aqui temos aqui um exemplo, o Pedro, ele avaliou o Corinho com nota 5. Então, cada avaliação realizada, aqui eu tenho de todo mundo, ó, Julia Ellen, Diana, e aqui eu tenho cada avaliação realizada, não tem as avaliações que não são realizadas. Aí, a partir dessa base de dados, ele vai criar o objeto CF, e a gente vai poder fazer as recomendações e as análises. E aqui, eu chamei o pacote, tranquilo. Aí aqui, vou criar um objeto chamado CMAT. Aí, no caso, eu vou usar a função construtora, vou usar o banco de dados aqui estruturado bonitinho, e aí eu tenho esses dois argumentos aqui. Pensando na base de dados muito grande, vamos falar, na base de milhões, para que eu tenho que calcular todas as similaridades, usando todos os métodos, né? Todas as similaridades entre itens? Às vezes, a pessoa o pesquisador já sabe qual é o eficaz. Então, você pode selecionar aqui, eu só quero que seja cosseno, só quero que seja Pearson, só quero... Então, você tem essa facilidade aqui, até porque para que eu vou demorar 5 horas se eu posso demorar 1 hora só, dependendo da situação? Então, a gente pensou justamente nesse sentido. Aqui eu vou criar com todas as similaridades, as 4 apresentadas, tá? E aí, para a gente poder fazer uma análise, umas comparações legais. Aqui eu vou até mostrar, ó, a classe do CMAT, vou botar aqui, levanta aqui, ó, aí tá, classe CF do pacote CFILT. E aí você vê o objeto CMAT, você tem aqui, ó, a VeriZ, a VeriZu, aqui tá, ele repete, que aí no caso você abre aqui, eu tenho aqui, ó, 1917, e tá com a nota média 4,5, a favorita 3,25, a forma d'água 3, e assim por diante. A gente vai poder analisar isso separadamente. Aí aqui eu só estou botando só para saber o número de usuários, o número de filmes que a gente tem aqui. Aí vamos lá, vamos fazer uma análise descritiva bem geral, para a gente poder partir logo para a recomendação, que a recomendação é tranquila. Aqui eu vou visualizar a matriz de utilidade, que é justamente que vem as avaliações. Aí aqui eu tenho aqui as linhas dos usuários, né? Aqui tem os vetores na RN, como foi apresentado, e aqui tem os filmes. Certinho. E aqui, ó, os NA justamente mostrando, ó, que ela é esparsa, no caso, né? Vários espaços vazios, né? A gente consegue até fazer, eu fiz um gráfico aqui para visualizar. Bem. Aqui. Aqui eu peguei os 30, a gente tem, acho que 32 respostas, mas eu peguei os 30 primeiros usuários e os 30 primeiros filmes. A gente vê como que é, né? As avaliações são em média alta, né? Poucos são azuis aqui. E aqui você vê uma esparsidade entre elas. Aí, eu poderia também fazer isso para matriz de similaridade. Eu posso ver de matriz de similaridade aqui. E tudo a gente tem acesso simples pelo cifrãozinho aqui, ou pelo dólar. Você tem acesso a todos os objetos. Eu vou botar aqui a matriz de similaridade entre usuários, utilizando a Pearson, que é a 2. Aí, no caso, eu tenho aqui, ó, como foi apresentado. Ó. Eu tenho aqui a matriz de Denilson com a Denilson, similaridade 1, e assim por diante. E aí tem as similaridades. Eu poderia fazer o gráfico também da similaridade, eu não estou entrando muito, porque a gente também não tem muito tempo, mas eu poderia fazer justamente aquele gráfico que eu fiz na matriz de utilidade para verificar. As similaridades em si são altas ou não. Isso é muito bom para saber, para sua base de dados, até para saber, qual a similaridade está mais alta, né? Você tem que ter essa análise assim por fora. Mas eu não vou entrar aqui justamente por causa do tempo. Aqui agora vamos avaliar, que é no caso as médias dos usuários. Eu tenho o vetor de average, que é justamente ver as médias. Quem são os mais otimistas ali? Vamos ver como se comportam essas médias. Eu botei aqui o histograma, até que não ficou muito bem, mas basicamente, ó, a maioria está em 3 e 4,5. Então, a maioria está bem otimista. A gente consegue visualizar esse sentido. Porque não tem ninguém com média abaixo de 2,5. A gente consegue ver esse comportamento. E é aquela coisa, esse comportamento vai mudar de base para base, por causa da lista de filmes muda, e assim por diante, dá o tipo, né? Foi o que foi apresentado. Se for piada, vai ser diferente.
e tudo mais. Agora eu quero avaliar quais são os usuários que possuem maior média. Opa, aqui deu um errinho aqui, mas não entendi agora por causa do erro, mas... Aí, eu acho que foi o limite aqui. Peraí, limite... Agora foi. Vocês estão conseguindo enxergar o gráfico? Tá sim. Muito bom. Aí você consegue ver, ó, João Pedro Martins, ele tem a média 4,64, o Leonardo está 0,5, então você consegue fazer esses são os mais otimistas, assim. E aí você consegue ver também os menos otimistas, né? Consegue os mais pessimistas, no caso. Peguei aqui os 10. No caso, o que tem menor média mesmo é o Adenilson, o Leandro, só que, lembrando, essa da média depende também do número de filmes que você viu e tudo mais. Pois é, mas o Adenilson viu tudo, gente. Queria esse tempo para o cinema. Ele tem muita capacidade. Ele viu, inclusive, os que ele não gosta, né? Porque a gente que vai pouco ao cinema já faz uma avaliação prévia, já vou no que eu sei que eu vou gostar. A gente vai ver isso, quantas avaliações foram realizadas por cada um, a gente consegue fazer essa análise. E aqui, depois eu já vou chegar nela. E aqui, agora, fazendo uma análise sobre os filmes, né? Vamos ver quais são os filmes como se comporta a média das avaliações dos filmes. Também, ó, entre 2,5 a 4,5, assim, a maioria, mais principalmente 3 e 4,5. E aí, vamos ver aqui quais são os top 30 dos filmes. Coringa, 4,62, Infiltrado na Clã, 4,58, então é uma média bem alta, né, considerando. E aí vamos ver os piores, né, daí é divertido. Cats com 1,25, Slenderman com 1,8, A Freira, provavelmente são, né, filmes de terror aqui, os dois aqui. Então, Cats, que provavelmente é um musical, também deve ter poucas pessoas que assistiram, tem tudo isso, tudo mais. Então, você consegue ver os mal avaliados aqui nesse sentido. E agora eu quero ver justamente, vamos ver quais são os mais populares, quem até os filmes mais populares, as pessoas que viram mais filmes, a gente consegue fazer essa análise também. Então, eu vou pegar aqui, o número de avaliações de usuários, vou fazer um histograma aqui, quanto mais ou menos as pessoas viram de filme, o comportamento. Ó, tá bem, a maioria aqui de 10 a 40, mas tem uma boa quantidade que... Mas, basicamente, tá bem espaço nesse sentido. Mas, ó, aqui deve ser o quê? Uma pessoa que viu a 70, 80. E aqui, fazendo o gráfico, vamos ver quem é os 30 mais cinéfilos. Ó, o Adenilson, né, que ele viu os 80, o Felipe, ele viu 68, eu vi 67, a Beatriz 62 e assim por diante. E aí eu vou pegar aqui eu tô pegando só os 30. Se bem que são uns 30, né, então a gente consegue fazer essa análise bem assim mesmo, dá pra ver isso. Porque você vê que a Andresa só viu 5, o Lucas 7, Jéssica 10 e tudo mais. Tá? Então, isso importa porque, vamos pensar assim, num vetor, né? O vetor, se a pessoa viu pouco filme, o vetor vai estar bem praticamente vazio. Então, você, até para fazer a similaridade, é complicado. O filme mesmo, você não viu nenhum, não foi visto por ninguém. Como que eu vou conseguir recomendar se não tem similaridade dele com ninguém? Então, é bem complicado você conseguir mexer. Tanto que é até um defeito, não é defeito, né? Mas é um ponto negativo do método. Você tem que sempre ter um mínimo ali. Normalmente, você faz o quê? Na hora de fazer a recomendação, você tira esses que ninguém viu e tal, para até fazer a recomendação melhor. Mas só para processo de recomendação. Mas aí depois, quando vai acrescentando mais avaliações, você consegue implementar. Aqui eu estou pegando justamente os filmes mais vistos, tá? Então aqui eu consigo fazer um histograma também. Então os filmes, mas tem que normalmente é visto por 5 a 15 pessoas um filme. E aqui eu consigo ver quais são os 50 filmes mais vistos, né, os mais populares. Pantera Negra e Jogos Vorazes foram os mais vistos. Coringa com 26, Divertidamente com 25, Toy Story. Então, são os blockbusters, né, os chamados blockbusters que, normalmente, acho que provavelmente os menos vistos, vão ser os mais estilo Oscar. Ó, A Favorita, Buscando, Link Perdido, Farol, são os mais, digamos, cultos.
tirando que Slenderman não é muito cult, mas não é muito conhecido, né? A gente consegue ver essa popularidade. E aí a gente entra para a recomendação, que é a parte legal. A gente vai ver quais filmes que você vai gostar, vamos estimar as notas e tudo mais. Aqui eu vou usar cada funçãozinha que eu apresentei lá. Primeiro eu vou começar o Estimate Rating, que eu vou estimar a nota. E aí que eu tenho aqui a nota de um usuário. Eu vou selecionar um usuário aqui aleatório, tá? Vamos ver quem é. Foi o Felipe. Então, o Felipe aqui foi o usuário escolhido. Eu vou fazer recomendação para todo mundo, mas só estou pegando só para um exemplo. E aí o que eu vou fazer? Como você estima uma nota, você pode estimar uma nota de um filme que a pessoa já viu, um filme que a pessoa não viu. Justamente, você pode fazer uma comparação e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os filmes que o Felipe já viu e vamos estimar uma nota. Vamos ver qual método está sendo melhor, qual está chegando mais perto. Aqui eu peguei esses filmes assistidos que ele já assistiu. Vamos visualizar os filmes. 1917, A Favorita, A Forma d'Água. Ele já viu muito filme, né? Que a gente conseguiu ver pelo gráfico. Ele viu a maioria. E aqui a gente consegue ver, ó, selecionado foi a Feira. Vamos ver qual é a nota que ele poderia dar. Você pode acessar a nota de qualquer um, simplesmente assim. Eu posso ver, ó, quero acessar a minha nota que eu dei para 1917. É só pegar CMAT, que é o nome do objeto, o cifrão e a MU, que é a matriz de utilidade, tem todas as avaliações. Aí eu consigo, ó, eu dei nota 5. Eu consigo acessar de forma bem prática. E aqui eu vou acessar da mesma forma, ó, do Felipe. Eu poderia ter escrito aqui Felipe, o nome todo, mas eu botei assim para ficar mais prático. E o nome do filme escolhido. Ó, ele deu nota 2. Então ele não gostou. Então vamos estimar aqui as notas com todas as similaridades, as 4 similaridades diferentes, tá? E vamos ver aqui qual que está chegando mais perto, qual que não está. Aqui só, no geral, aqui os argumentos, aí tem um argumento que é o usuário, o filme, o tipo, que é o usuário, esse neighbors é o número de pessoas mais próximas que eu vou usar, o número de usuários, ou o número de itens mais próximos, mais similares, né, que é o lance de distância, que a professora normalmente ela se coisa, mas aqui a similaridade eu estou usando cosseno, Pearson, cosseno e cosseno ajustado. Então, vou estimar aqui uns 4 similaridades diferentes. Vou ver qual que chega mais perto. Eu fiz um data frame aqui para poder até visualizar melhor. Vamos lá. Tipo usuário, cosseno, nota real 2, a estimada foi 2,55. Então, no caso, a diferença aqui ó, foi 0,55. Pearson, aqui foi 2,3 estimado, 2,4. A do item do cosseno foi 4,4, então estimou bem errado mesmo. Então, a diferença foi bem grande. E o item e o cosseno ajustado, aqui, ele foi o que chegou mais perto. Que no caso foi 0,02. Mas é aquela coisa, as notas aqui, você está avaliando de uma forma ordinal, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando você faz uma estimativa, você está pegando um número contínuo aqui. Então, normalmente você faz, tipo, 2,09, ele está mais próximo de 2. Então, você adota que seja 2. Então, no caso, esse daqui estaria acertando e esse daqui também estaria acertando. Mas aí, beleza, até eu estimei a nota. Mas eu quero saber, vai recomendar ou não vai? Então, eu tenho justamente o recomende. O recomende, ele vai pegar a nota estimada aqui em cima e vai ver. É maior que 3,5 ou não é? Se é, não recomenda. Se não é, não recomenda. E aí é o mesmo argumento. A única coisa que tem o cuts. Aí que vem o lance. Aqui eu botei 3,5. O 3,5 é o default, mas você pode escolher. Se eu quiser botar 4, porque justamente você tem aquela segurança. Eu quero botar 3. Talvez ele pode te recomendar um filme que a pessoa ache indiferente. Então, é justamente da escolha do pesquisador, até em relação à base de dados, qual fica melhor. É que eu recomendei com os 4 métodos. Aí eu fiz aqui só para me visualizar. Aí tá. Aqui os estimados, né? O único maior que 3,5 foi esse, então ele recomendou esse, mesmo errado, né? E os outros, eles não recomendam esse filme para ele, né? Dado que a nota foi bem baixa. Depois a gente vai disponibilizar o script que dá para poder, e o banco de dados que dá para poder avaliar com mais calma. Aí agora vem para as recomendações, as listas de recomendações. Você pode fazer essas listas de diversas formas. A gente pode fazer utilizando só a similaridade, ou seja, eu quero ver, a pessoa viu Shazam. Qual utilizando a similaridade de cosseno entre itens, quais são os filmes mais similares? Vamos visualizar aqui, que é aquela coisa, é similaridade em relação às avaliações, não pela característica. Ó, Shazam, Um Lugar Silencioso, Vingadores, né? Caixa de Passos, terror não, suspense, então, se entende que Shazam, vamos botar assim, é um filme de criança, né? Mais infantil, então é meio complicado até botar a similaridade de Caixa de Pássaros. Talvez uma criança tenha algum medo, alguma coisa do tipo. Então, a gente sempre tem que ver isso, a similaridade em relação às avaliações. Era Uma Vez de Hollywood, que é um filme de Oscar, então também sai um pouco dessa questão de similaridade, no caso de física, né, no caso,
e Vingadores Guerra Infinita, que aí já vem pelo lance do blockbuster. E aí, eu posso fazer das duas formas. Aqui, ó, você vê, se você escolhe um, ele vai botar alguns filmes. Aqui, ó, tanto que todos os filmes foram diferentes. Então, tem que tomar cuidado realmente para saber qual que é o método mais eficaz da sua base de dados. É só uma pergunta. Pode falar. Pelo que eu entendi do método, quando há um lançamento de um filme inédito, né, que nunca passou pelo cinema, que ninguém nunca viu, você vai ter que ser obrigado a recomendar esse filme para todo mundo, para ter um mínimo de avaliações, correto? Exato. Você tem, justamente, se você vou acrescentar o filme ali com nenhuma avaliação, provavelmente ele não vai ser recomendado. Então, você tem que justamente ter essa estratégia por fora do método em si, para conseguir avaliações. É aquela coisa, o Netflix, ele utiliza, antigamente até utilizava mais filtragem colaborativa, mas ele tem, você consegue recomendar via gênero, né? Você consegue umas recomendações diferentes. Se ele não tem avaliação nenhuma, a gente não consegue nem botar ele na matriz, ele acaba não influencia nem de forma negativa. Então, não, esse seria um método não para recomendar um filme inédito, não funciona. E sobre o Netflix, na verdade, o Netflix, aquele prêmio do Netflix, quem ganhou, ele não fez só com filtragem colaborativa, ele também, sabe o que ele usou? Parece que foi o diferencial. Outro dia, numa banca, alguém comentou. Ele usou a época do ano, então, assim, no inverno, recomendar mais alguma coisa, se estava mais chuvoso. Ele usou um pouco sobre o clima que estava do lado de fora. Ele tinha as avaliações que as pessoas fizeram, ele tinha a data que as pessoas fizeram a avaliação. Então, essa informação ele usou. Então, aí, tipo, ele entendeu que dias chuvosos as pessoas gostam mais de ver uma coisa do que em dias de sol. Meio louco, mas foi por aí. Assim, tem muita coisa ainda para você poder aperfeiçoar o método, né, e melhorar. Mas segue aí. Então seria mais que uma matriz só de itens e de usuários. Seria uma matriz de itens, usuários, gêneros, né? Não, aí já é outra coisa. O seguinte, a pessoa que ganhou o prêmio da Netflix, ele não fez filtragem colaborativa, ele fez uma correção, entendeu? Esse aqui a ideia é o seguinte, que ele não ganhou o prêmio, não foi filtragem colaborativa que ganhou o prêmio do Netflix. Ele usou uma coisa mais sofisticada, com mais detalhes, aí quanto mais você sofisticar, mais pesado fica tudo, e ele deu uma recomendação melhor, entendeu? Entendi. Segue aí. Tá, então, voltando aqui. Então, eu tenho aqui, posso recomendar utilizando só a semelhança entre os filmes, tá? Mas aí, eu também posso recomendar justamente que eu quero aqui. Quais são os usuários que não assistiram um filme, que poderiam gostar de um certo filme. Então, aqui eu vou verificar os 5 usuários que não viram Parasita e que provavelmente irão gostar. É que eu estou usando só o similaridade entre item e cosseno ajustado e user Pearson, mas eu poderia usar para as outras duas também, tá? Só botando só para não ficar muito repetitivo. Só que lembrando, vamos ver como vai sair, o que vai sair. Peraí. Aqui embaixo. Ele tem que me recomendar, eu quero ver esse filme. Então, ó, provavelmente a Carolina vai gostar, o João Pedro ele vai gostar, o Leonardo ele vai gostar, o Lucas Martins vai gostar e o Pedro Silva também vai gostar. E aí, no caso aqui também, utilizando outro, ó, João Pedro ele repetiu, Lucas Martins repetiu, ele tem aqui, ó, a Andresa ele não repetiu, então tem as diferenças, então tem que também tomar cuidado nesse caso. Mas a maioria foi igual. Tudo mais. Aí, a gente vem justamente, acho que é o principal. Eu quero saber uma lista de filmes que eu quero recomendar para alguém. Então, eu vou verificar como? Eu vou verificar os filmes que a pessoa não viu, eu vou estimar essa nota, verificar, ó, essa nota é maior que 3,5? Então eu vou recomendar. Então, eu pego todas as recomendações e que é acima de 3,5, tá, beleza, eu quero 10 filmes, eu pego 10 filmes dessa lista. Os 10 com maior nota eu vou pegar. Então, às vezes, é aquela coisa, a pessoa só dos 80, até acho que é o Denilson, que viu os 80, não tem como recomendar mais nada para ele, porque ele já viu os 80. Então, tem que tomar realmente, justamente esse cuidado. Então, tipo, se a pessoa viu 69, então isso, dos 11 que sobraram, eu vou estimar a nota desses 11 e vou verificar. É maior que 3,5? Então eu recomendo. Tá? Aqui eu vou pegar e escolher outro usuário, vamos ver quem é. Opa, aqui não tem 40 pessoas. Espera aí, vamos botar o 20. Ó, Leonardo Costa. E vamos ver aqui qual é a lista utilizando semelhança de usuário usando o Pearson.
Ó, eu recomendaria Coringa, Infiltrado na Clã, Explosão no Tempo, Parasita, Iluminado, Lugar Silencioso. Eu, utilizando outra metodologia, Coringa, aí já deu outros, a Parasita aqui também, mas tem outros filmes que são mais diferentes. Então, também vai mudar dependendo da qual metodologia. E agora, eu vou fazer uma recomendação para todo mundo. Eu vou recomendar 3 filmes para todos os usuários que estão aqui. Eu vou mandar uma tabelinha para vocês, e vai visualizar aqui a tabela de modo geral, mas eu vou disponibilizar para vocês. Aqui eu só fiz uma listazinha para fazer uma rotininha. E aqui vamos visualizar essa tabela para finalizar. Aqui, ó, Denilson, nenhuma, né? Porque ele já assiste todos os filmes. Mas aqui, ó, o Alan, ele vai recomendar o Infiltrado, Ad Astra, Um Lugar Silencioso e assim por diante. É que eu tenho de cada um. É que eu tenho para cá. Eu já vou disponibilizar, que vocês veem com calma. Que vocês vão ver se vão funcionar ou não vai, né? E aqui eu tenho... Aqui, acho que até... Aí a Vitória aqui, com essas 3 recomendações. Aí eu vou disponibilizar, vou salvar aqui a tabelinha, vou botar num link aqui do GitHub, e aí eu vou botar tudo certinho lá, o script, e a apresentação, e a tabela com as recomendações. Tá? Então é isso. Que bom, Thiago, obrigada. Acho que, assim, a gente encerra com um pouquinho de atraso, mas conseguimos cumprir aqui nosso objetivo, que era... espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, pegar o link do GitHub, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, eu queria saber se você sabe onde que essa gravação vai ficar disponível. A Leandro que vai saber te dizer. Sim, vai ficar no IMTube. No IMTube, a gente está tentando colocar lá. Ah, tá, isso, é isso mesmo, já tinham falado. O IME, né, o Instituto de Matemática e Estatística, fez um canal no YouTube, e aí a ideia já foi que a gente gravasse e botasse no canal. Então, acho que depois o Leandro divulga, né, quando botar. A Andréia, o Johnny, que estão organizando, eles vão passar para todo mundo esses dados. Tá ótimo. Que bom que vocês gostaram, estou vendo aqui no chat. Queria agradecer a presença de todos. Agradecer mais uma vez o convite do Leandro, obrigada. Eu agradeço a vocês também. Gente, bom, eu queria agradecer, adorei a apresentação, um tema muito moderno, achei muito interessante. Eu tenho uma pergunta rapidinha, assim, só para concluir. Você já sabia programar, Thiago, quando começou, ou aprendeu durante o processo, assim? Então, eu já tinha matérias de programação, eu mesmo, sozinho, eu quis seguir a área da computação, na parte de estatística tem algumas matérias que eu pego com a parte de computação, então eu já tinha um conhecimento em programação. Claro que eu aprendi muito mais coisa, você bota em prática, né, você vê várias possibilidades, mas eu já tinha uma base já em programação, já em R, Python, C, isso aí. Thiago, ele é muito bom na programação, né, sempre foi, mas acho que, então ele já tinha uma facilidade nessa área, mas acho que essa parte de orientado a objetos você acabou aprendendo, né, Thiago? Eu tinha um pouco só, mas já aqui no ainda mais mas no R, mas não tinha... Eu inventava umas coisas que eu nem sabia fazer, que a gente faz com o aluno de iniciação, né? E, Thiago, acho que a gente tem alguma coisa que deve dar para fazer desse jeito, será que não dá? E ele ia lá e fazia. Então, acho que é grande parte mérito dele. E esse pacote, ele vão continuar evoluindo, fazendo novas versões dele, ele pode crescer ou vocês têm um limite para ele, assim? Então, a gente tem a ideia de crescer, porque justamente, a gente botou aqui com dados de uma escala de Likert, né, de 1 a 5, mas às vezes você tem dados que pensa uma interação é tipo só 1 e NA, então tem várias análises separadas, às vezes você pode fazer mexer com as matrizes muito grandes de uma forma mais prática, então a gente sempre está questionando de evolução nessa questão. O projeto de iniciação dele ainda foi renovado, então a gente vai continuar. Acho que sim, acho que a gente já fez até algumas atualizações, né, que na prática a gente começa a perceber que estava faltando, e aí a gente tem planos de algumas coisas para melhorar. Isso que ele falou, de poder permitir outros tipos de avaliação, outras coisas que a gente quer fazer para justamente comparar os métodos, a gente também pensa em fazer um modelo de confiança na avaliação, né? E aí já é outro, que aí já entra com um modelo estatístico por trás, que a gente queria poder fornecer não só a recomendação, como a confiança que a gente tem naquela recomendação.
para um usuário que nem o Leandro, que depois que se deu conta, vai lá e começa a preencher os que faltou, mas algumas pessoas podem não se dar conta, né, de não estar preenchendo. Ah, deve ter muito disso, Leandro, não deve? Imagina, por isso que eu perguntei. Ninguém é uma máquina, ninguém está trabalhando, você vai fazendo aquilo de forma informal, então é isso. Né? Isso acontece. Desculpa o atraso, obrigada mais uma vez pelo convite. O atraso foi... acontece. Gente, tem mais alguém com alguma pergunta? Bom, acredito que não. Eu queria agradecer mais uma vez a Jéssica, Thiago, muito parabéns pelo trabalho. Foi muito prazeroso assistir, eu gostei de ouvir. Obrigado. Que bom. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde. Bom dia ainda. Tchau. Já, tchau. Tchau. Não, acho que acho agora,